Bom dia. Que este novo amanhecer seja o início de uma semana marcada pela presença de Deus em cada detalhe da sua vida. Aqui é o canal A Chave da Eternidade. E hoje nós declaramos sobre você dias de avanço, de equilíbrio e de respostas claras do céu. Que aquilo que vinha trazendo cansaço ao seu coração comece a perder força e que a paz de Deus ocupe cada espaço da sua mente. Que o seu trabalho seja abençoado, que suas decisões sejam guiadas com sabedoria e que nenhuma palavra contrária tenha poder para te parar. Mesmo que os desafios ainda existam, que você tenha clareza de que não caminha sozinho, porque o Senhor vai à sua frente, preparando caminhos, alinhando situações e fortalecendo o seu espírito. Permaneça conosco até o final, porque esta mensagem foi preparada para renovar sua fé, reacender sua esperança e lembrar você de que existe uma chave espiritual capaz de destrancar aquilo que parecia fechado há muito tempo. Há dias em que a conta não fecha, o coração aperta e a mente fica presa num ciclo de preocupação. Você tenta respirar, mas o peso das dívidas parece ocupar todo o espaço dentro de você. Você olha para os números, revisa as datas, soma e subtrai. E no fim, a sensação é sempre a mesma. Não vai dar. Só que existe um ponto na vida em que a lógica humana para, e é exatamente aí que a mão de Deus começa a se revelar com força. Hoje, esta oração não é um simples pedido, é um alinhamento do seu espírito com a promessa, uma decisão de fé diante da pressão, porque a palavra nos mostra que a prosperidade do justo não é um acaso, é herança, é cuidado, é sustento. E eu quero que você guarde isso. As próximas 24 horas podem marcar o início de uma virada que você nem consegue imaginar agora. Não porque o dinheiro cai do céu, mas porque o céu move as peças na terra quando o coração se posiciona. E o Salmo 37 é esse posicionamento. Ele não fala só de esperar, ele fala de confiar com firmeza, de permanecer em pé enquanto tudo ao redor tenta te empurrar para o desespero. O Salmo 37 começa como uma chave que abre a mente e fecha a porta do medo. Não se indigne por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Em outras palavras, não deixe o caos do mundo ditar o seu destino. Não permita que a injustiça, a prosperidade aparente de quem faz o mal ou o barulho das notícias alimentem sua ansiedade. Porque quem vive fora da vontade de Deus pode até parecer forte por um tempo, mas murcha. E quem caminha com Deus mesmo passando por apertos não é abandonado. A promessa vem logo em seguida como uma âncora. Confia no Senhor e faz o bem, e verdadeiramente serás alimentado. Percebe? Antes de falar em dinheiro, a palavra fala em confiança. A libertação financeira não começa no bolso. Começa no lugar onde as dívidas mais atacam, que é a sua mente. Quando você confia, você tira o trono da preocupação e devolve o controle a Deus. E quando Deus assume o controle, o que estava travado começa a destravar. O que parecia pesado começa a perder força e o que era vergonha começa a virar testemunho. Agora, eu quero que você entenda algo profundo. Muitas dívidas não nascem só de números. Elas também carregam um peso espiritual. Culpa, medo, sensação de fracasso, comparação, noites sem dormir e aquela humilhação silenciosa de precisar explicar o que não consegue resolver. Mas hoje o Espírito de Deus te lembra. Você não foi criado para ser refém de boletos, nem prisioneiro de escassez. Você é filho, você é filha, e Deus não abandona os seus. O Salmo declara: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso não é uma frase bonita, é direção. É Deus ensinando que, antes de buscar a resposta, você busca o Senhor da resposta. Antes de correr atrás do recurso, você corre para o Deus que é fonte. Porque Ele conhece a sua necessidade e conhece também o seu limite. E hoje Ele te chama para um descanso que não é desistência, é entrega. Descanso é dizer: Senhor, eu não consigo carregar isso sozinho. E quando essa entrega é verdadeira, algo muda por dentro e o céu começa a trabalhar por fora. Feche seus olhos por um instante, onde quer que você esteja. Respire fundo, sem pressa. Sinta o peso que você vem carregando,
aquela pressão que ninguém vê, mas que te acompanha. Agora, com toda sinceridade, entregue. Diga com fé: Senhor, eu coloco nas tuas mãos cada dívida que me aprisiona, cada conta que me tira a paz, cada porta que se fechou, cada humilhação que eu vivi por não ter o suficiente. Eu te entrego o controle, porque quando o Senhor se levanta, nada pode impedir o teu agir. Enquanto você faz essa oração, algo começa a se mover no invisível. Deus toca ambientes, Deus toca pessoas, Deus muda decisões, Deus cria caminhos onde antes só havia parede. E não é fantasia, é o modo como o Senhor age. A palavra não é poesia vazia, ela é autoridade. Cada versículo do Salmo 37 é como uma espada cortando o medo e quebrando a mentalidade de escassez. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará. Não é talvez, não é quem sabe, é promessa. Talvez você já tenha tentado renegociar, economizar, fazer planilha, apertar tudo o que dá, e mesmo assim, a angústia continuou. E eu não estou aqui para dizer que você não deve agir. Você deve sim, mas existe uma diferença entre agir com fé e agir com desespero. O desespero faz você correr sem direção. A fé faz você caminhar com clareza. E hoje, Deus quer mudar sua postura, sair da ansiedade e entrar no descanso, parar de ser perseguido pelo medo e começar a ser guiado pela promessa. Porque há uma palavra no Salmo 37 que toca exatamente o seu cenário. Nos dias maus, não serão envergonhados, e nos dias de fome se fartarão. Se você está vivendo dias maus, entenda, isso não é o fim. Isso é o cenário onde Deus vai se mostrar suficiente. E quando Deus se mostra suficiente, a vergonha perde força, o medo se cala e a provisão começa a nascer no lugar mais improvável. Agora ore comigo, com firmeza no coração. Pai, eu me apresento diante de Ti com tudo o que eu sou e tudo o que eu não consigo resolver. Eu reconheço que a Tua palavra é verdadeira e que o Senhor sustenta o justo. Hoje, eu declaro que toda dívida que tenta me prender será enfraquecida pela Tua graça, e que toda porta fechada será tocada pela Tua mão poderosa. Eu não aceitarei viver dominado por vergonha, nem por culpa, nem por medo, porque a minha confiança está em Ti. Senhor, coloca sabedoria onde há confusão, coloca estratégia onde há falta de saída, coloca paz onde há tempestade, e abre caminhos de provisão que eu não conseguiria criar sozinho. Eu recebo o Teu cuidado e eu descanso na Tua promessa. Em nome de Jesus, amém. E agora, fique mais alguns segundos em silêncio, porque o silêncio também é um lugar onde Deus trabalha. Sinta essa presença trazendo calma, como se uma carga estivesse sendo retirada dos seus ombros. Mesmo que você ainda não veja a mudança com os olhos, eu quero que você guarde. No mundo espiritual, algo já foi liberado. A resposta pode chegar de um jeito simples, mas certeiro. Uma ligação, uma proposta, uma ideia clara, um perdão, um acordo, uma oportunidade que parecia distante. Deus não faz barulho, mas faz obra. E a fé não é apenas esperar de braços cruzados, é continuar firme, com o coração limpo, com a mente alinhada e com passos guiados. O Salmo diz: O Senhor firma os passos do homem bom. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Você pode ter tropeçado, mas não foi destruído. Se você ainda está aqui ouvindo esta oração, é porque Deus te sustentou. E se Ele te sustentou até agora, é porque ainda existe um plano de restauração para você. Imagine agora como se Deus estivesse riscando, uma a uma, as dívidas do livro da sua história, não só apagando números, mas restaurando sua dignidade. Porque quando Deus restaura, Ele não devolve só o recurso, Ele devolve a paz. E aqui está uma promessa que atravessa gerações. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso não é frase de efeito, é aliança. O mesmo Deus que sustentou Elias no deserto, que multiplicou o azeite da viúva, que fez o pouco virar abundância, é o mesmo que está com você agora. Deus não está distante da sua dor econômica. Ele está usando esse cenário para moldar você por dentro, para fortalecer sua fé, para ajustar sua visão. Porque há bênçãos que só nascem quando a gente percebe que não controla tudo.
E hoje o Senhor te chama a olhar menos para o extrato e mais para a promessa, menos para a falta e mais para a fonte. Diga com sinceridade: Senhor, abre meus olhos para enxergar o que o dinheiro não compra. Ensina-me a prosperar com propósito. Porque quando o coração se alinha ao propósito, a prosperidade deixa de ser uma corrida ansiosa e se torna um caminho de paz. As próximas 24 horas podem não ser o fim de toda a batalha, mas podem ser o começo do mover. Deus começa movendo peças, e quando Ele move as peças, você percebe sinais, uma direção clara, um convite, uma mensagem, uma ideia que parece pequena, mas é a semente da virada. Nada será coincidência, será cuidado. E eu declaro sobre você: o ciclo de escassez está sendo quebrado. O ciclo de vergonha está perdendo força. E um novo tempo está sendo inaugurado. Um tempo de provisão, de sabedoria e de paz. Entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele o fará. Hoje você entregou, e Ele fará. A glória será dele, e o testemunho vai alcançar quem ainda pensa que não tem saída. E enquanto você permanece nesse lugar de entrega, algo começa a se alinhar dentro de você. Não é apenas emoção, é consciência espiritual. Deus não está apenas resolvendo um problema financeiro. Ele está restaurando sua identidade. Porque antes de tocar no dinheiro, o Senhor toca na forma como você se enxerga. A dívida tenta dizer que você falhou, que ficou para trás, que perdeu tempo. Mas a palavra diz outra coisa. O justo pode até atravessar dias difíceis, mas nunca perde o cuidado de Deus. Há processos que não são castigo, são preparação. Há atrasos que não são derrota, são livramento. E hoje o Senhor está te tirando do lugar da culpa e te levando para o lugar da responsabilidade com esperança. Não para te acusar, mas para te fortalecer. Porque Deus não constrói prosperidade sobre medo, constrói sobre confiança. Ele não te chama para viver contando centavos com o coração apertado, mas para aprender a administrar com sabedoria aquilo que virá. O céu não libera peso para quem ainda não aprendeu a caminhar com leveza espiritual. Por isso, esse momento não é atraso, é ajuste. É Deus te ensinando a sustentar o que Ele está prestes a colocar nas suas mãos. Agora preste atenção. Existe uma diferença profunda entre escassez e disciplina. Escassez rouba a paz. Disciplina prepara o futuro. E Deus está te chamando para uma mudança de mentalidade que vai além das contas pagas. Ele quer te ensinar a prosperar sem se perder, a crescer sem se tornar refém do dinheiro. Porque prosperidade que não vem acompanhada de paz vira prisão. E o Senhor não te libertou do medo para te aprisionar em outra coisa. Ele quer te dar equilíbrio, Ele quer te dar clareza, Ele quer te dar visão. Por isso, mesmo antes da resposta completa chegar, Ele já começa a alinhar seus pensamentos, suas decisões e suas atitudes. Você vai perceber que começa a dizer não para coisas que antes drenavam suas forças. Vai perceber que ideias novas surgem, que estratégias simples começam a fazer sentido, que portas que antes você ignorava passam a se destacar. Isso não é sorte, é direção. É Deus te ensinando a andar por caminhos que sustentam a bênção no longo prazo, não apenas aliviam a dor por um momento. E há algo muito importante que você precisa guardar no coração agora. Deus não desperdiça dor. Nada do que você viveu foi em vão. As noites sem dormir, o aperto no peito, as conversas difíceis, as decisões que pareciam pequenas, tudo isso está sendo usado para formar em você maturidade espiritual. Porque quando a prosperidade chegar, ela não pode te dominar. Você vai dominá-la. Você vai saber de onde veio, para que veio e para quem ela deve servir. O Salmo nos lembra que o pouco com justiça vale mais do que o muito sem propósito. E Deus está te conduzindo exatamente para esse lugar, onde a abundância e a paz caminham juntas, onde o coração não se perde quando o recurso aumenta, onde o testemunho fala mais alto do que qualquer ostentação. E é nesse ponto que a verdadeira virada começa a acontecer, primeiro dentro, depois fora. Porque quando o interior se alinha, o exterior responde. E o que hoje parece processo, amanhã será história contada com gratidão. Há algo que o Espírito de Deus quer firmar profundamente em você neste momento. O céu não trabalha em desordem.
Enquanto para você tudo parece confuso, atrasado ou pesado demais, Deus está organizando cada detalhe com precisão. Ele não age no improviso. Cada silêncio teve um propósito. Cada porta fechada foi proteção. Cada espera foi um preparo. Muitas vezes você pensou que estava sendo esquecido, mas na verdade estava sendo guardado. Guardado de decisões que te feririam, de caminhos que te afastariam do propósito e de soluções rápidas que resolveriam o agora, mas destruiriam o amanhã. Deus pensa em ciclos longos, em estabilidade, em futuro. Por isso, Ele prefere te ensinar a caminhar com maturidade do que te entregar algo antes da hora. O que está por vir não será frágil, não será passageiro, não será motivo de vergonha. Será sólido, sustentado e acompanhado de paz. E enquanto você ouve essas palavras, Deus começa a reprogramar sua forma de enxergar a própria vida. Você não é definido pelo que faltou, mas pelo que resistiu. Você não é o valor da dívida, você é o valor da promessa. O inimigo tenta te convencer de que você perdeu tempo, mas Deus está mostrando que você ganhou discernimento. Há pessoas que nunca passaram por escassez e nunca aprenderam a depender de Deus, mas você aprendeu. E quem aprende a depender de Deus nunca fica perdido, porque sempre sabe onde buscar ajuda. Essa dependência não te enfraquece, ela te fortalece. Ela te ensina a não confiar apenas na força do braço, mas na direção do céu. E quando a direção vem do céu, até o deserto vira caminho. Até a crise vira ferramenta. Até a dor vira instrução. Agora, receba isso com o coração aberto. Deus está mudando o tipo de luta que você enfrenta. Antes, você lutava para sobreviver. Agora Ele começa a te ensinar a governar. Governar emoções, decisões, recursos e oportunidades. Você vai perceber que a ansiedade perde espaço, que a pressa diminui e que a clareza aumenta. Isso é sinal de maturidade espiritual. O justo não vive correndo atrás do dinheiro. Ele vive alinhado com o propósito. E o dinheiro encontra o justo no caminho. É assim que Deus faz. Ele não coloca você para disputar migalhas. Ele te posiciona para administrar provisões. Por isso, não se compare com quem parece prosperar rápido demais. Muitas dessas pessoas não sustentam o que recebem. O que vem de Deus permanece, cresce e edifica. Talvez hoje você ainda esteja pagando o preço de escolhas antigas, de decisões feitas no desespero ou na falta de orientação. Mas o Senhor não está preso ao seu passado. Ele é especialista em redenção. Ele pega o que parecia erro e transforma em testemunho. Ele pega o que parecia atraso e transforma em autoridade. E daqui a um tempo, você vai perceber que essa fase te ensinou mais do que qualquer outra. Você vai falar com mais empatia, ajudar com mais sabedoria e orientar com mais verdade. Porque só quem já sentiu o peso da escassez sabe valorizar a provisão. Só quem já passou pela pressão sabe reconhecer o descanso. Deus está formando em você alguém que não apenas recebe, mas sabe sustentar, multiplicar e compartilhar. Permaneça firme. Mesmo que hoje você ainda não veja a solução completa, creia que ela já começou. O céu não começou a se mover agora por acaso. Nada disso é coincidência. Há um propósito sendo cumprido, uma história sendo escrita e um testemunho sendo preparado. Continue confiando. Continue fazendo o bem. Continue alinhando o coração com Deus. Porque quando o justo permanece, a promessa se cumpre. E o que está sendo gerado neste tempo não será pequeno, não será instável e não será motivo de medo. Será resposta, será provisão e será paz. E existe um ponto decisivo nesse caminho que você está trilhando agora, um ponto onde Deus começa a separar aquilo que apenas te distrai daquilo que realmente te conduz. Muitas vezes, no meio da pressão financeira, a mente tenta buscar soluções rápidas, atalhos fáceis, promessas vazias. Mas o Senhor está te chamando para algo mais alto: discernimento. Ele está te ensinando a reconhecer o que vem dele e o que apenas parece solução, mas cobra um preço alto depois. Por isso, se algumas oportunidades desapareceram, se certos caminhos se fecharam, não lamente. Nem toda porta fechada é perda. Algumas são livramento. Deus não permite que você avance por trilhas que vão te afastar da paz que Ele quer te dar. O que vem de Deus
não te rouba o sono, não te aprisiona, não te coloca em conflito interior. Pelo contrário, traz clareza, firmeza e direção. Você vai começar a perceber que o seu interior está mais sensível à voz de Deus. Coisas que antes pareciam normais agora causam incômodo. Ambientes, conversas, decisões impulsivas começam a perder sentido. Isso é sinal de amadurecimento espiritual. Deus está refinando você por dentro para que, quando a provisão se manifestar, ela encontre um coração alinhado. Ele não te prepara apenas para receber, mas para manter. Porque receber é fácil, sustentar é que exige caráter. E o Senhor não quer te dar algo que você ainda não consegue carregar com equilíbrio. Ele está fortalecendo sua estrutura emocional, sua fé e sua visão. Assim, quando o recurso chegar, ele não te dominará. Ele servirá ao propósito que Deus estabeleceu para você. Há pessoas que prosperam financeiramente, mas se perdem emocionalmente. Outras crescem materialmente, mas adoecem espiritualmente. Deus não quer isso para você. Ele quer uma prosperidade completa, que alcance o corpo, a mente, o coração e o espírito. Uma prosperidade que não afaste você da presença dele, mas que te aproxime ainda mais. Por isso, esse processo não é castigo, é cuidado. Deus está te livrando de um futuro onde o dinheiro manda e te conduzindo para um futuro onde ele governa. E quando Deus governa, há ordem, há paz e há crescimento sustentável. Você não foi chamado para viver apagando incêndios, mas para construir algo firme que permaneça. Guarde bem esta verdade. O tempo de Deus nunca chega atrasado, ele chega completo. Quando a resposta vier, ela não virá faltando, não virá quebrada, não virá pela metade. Virá do jeito certo, na hora certa e com o propósito certo. E você vai entender que cada dia de espera teve função, que cada ainda não foi uma proteção, que cada lágrima foi vista, que cada oração foi ouvida. O Senhor não ignorou nenhum clamor seu. Ele apenas estava preparando o cenário para que, quando a vitória chegasse, ninguém pudesse dizer que foi sorte, acaso ou coincidência. Todos saberão que foi a mão de Deus. Permaneça em fé. Continue confiando mesmo quando os números tentarem te desanimar. Continue fazendo o bem mesmo quando parecer que nada muda. Continue andando em integridade mesmo quando atalhos surgirem diante de você. Porque o Salmo nos lembra que o Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanece para sempre. O que Deus está construindo na sua vida não é temporário. Não depende de uma única oportunidade. Não está preso a um único recurso. É uma herança. E herança não se perde, não se dissolve, não é roubada. Ela permanece. E quando você menos esperar, vai perceber que a fase mudou, que o peso diminuiu, que a mente clareou, que a esperança voltou a respirar dentro de você. Naquele momento, você vai entender que não foi apenas sobre sair das dívidas, foi sobre ser transformado no processo, porque Deus não apenas te tira da escassez, Ele te ensina a viver em provisão. E quando a provisão se torna um estilo de vida, o medo perde espaço, a vergonha se cala e a paz se estabelece. Continue. O céu ainda está trabalhando. E agora, ao chegarmos a este momento final, eu quero que você permaneça em silêncio por alguns segundos. Não como quem espera algo imediato, mas como quem confia plenamente. Respire fundo e permita que essas palavras desçam da mente para o coração. Porque o que Deus começou hoje não termina aqui. Ele continua trabalhando mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece igual por fora. O Senhor ouviu cada oração, viu cada lágrima silenciosa e conhece cada detalhe da sua luta. Nada passou despercebido, nada foi ignorado. Há um cuidado ativo de Deus sobre a sua vida, e esse cuidado não falha. O mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará sustentando cada passo daqui para frente. Guarde essa verdade como uma âncora. O tempo da escassez não define o seu destino. O que define o seu futuro é a promessa. E a promessa permanece firme, mesmo quando as circunstâncias tentam dizer o contrário. Se hoje você ainda vê contas, cobranças e desafios, saiba que eles não têm a palavra final. A última palavra vem do céu. E quando Deus fala, o medo se cala, a vergonha se dissolve
e a provisão encontra caminho. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. Você não foi rejeitado. Você foi preservado. O Senhor está organizando aquilo que você não consegue ver, alinhando pessoas, oportunidades e decisões, para que tudo aconteça no tempo certo. Saia deste momento com o coração mais leve. Leve consigo a certeza de que Deus vai transformar esse processo em testemunho. O que hoje parece um fardo, amanhã será a prova viva de que Ele é fiel. Continue confiando, continue fazendo o bem, continue andando em integridade, porque o Senhor firma os passos do justo e não o abandona no meio do caminho. Que a paz de Deus guarde a sua mente, que a esperança se renove dentro de você e que a confiança no Senhor seja maior do que qualquer preocupação. Entregue, descanse e siga em frente. Deus já está cuidando de tudo